Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É uma grande honra estar aqui esta noite apresentando mais um Tricotando Negócios. É o 54º Tricotando Negócios, olha que bacana. Um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. E você já sabe que é o nosso convidado, né, nessa noite. Participe então, anote nosso e-mail, mande um recadinho pra gente. tricotandonegócios@gmail.com. A sua opinião é super importante para nós aqui, viu? E também curta nossas redes sociais, acompanhe o programa por lá, @tricotandonegócios, tudo junto. Lá nós interagimos, vocês ficam sabendo das novidades do programa, vê as fotos das nossas convidadas, muito legal. E pessoal, o meu look de hoje ficou maravilhoso. E porque não é porque você está grávida, assim, com uma barriguinha bem avantajada como eu, que você precisa ser mal vestida, né? A La Bebê a bordo tem roupas lindíssimas para enriquecer o seu look. E eu adorei esse vestido, achei super legal. Obrigada, viu? A Camila Alves que escolheu, nossa personal stylist, grande beijo. E as joias lá, como sempre, da S-Style, que compôs o look de hoje. Adorei cada peça que vocês selecionaram pra gente aqui no programa, viu? Muito obrigada. E, pessoal, hoje aqui no programa temos duas grandes convidadas. A Bea Carvalho, ela que faz a parte de palestrante em inovação, geração de negócios, novos futuros, inovação. E também a Bruna Diniz, que é sócia aqui do salão, aqui na nossa região, o Chess Figueiras. Então, pessoal, o Tricotando Negócio está só começando. Fica por aqui e me acompanhe. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem, obrigada. Boa noite. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada. A Bruna trabalhou por 10 anos na área comercial e mais 8 anos em empresa familiar. Em 2016, ela percebeu que deveria trabalhar com aquilo que ela gostava de fazer realmente e se satisfazer profissionalmente. Foi quando ela e a sua amiga, a sócia Amanda, que é cabeleireira, e seu marido, começaram a incentivar a Bruna a ingressar na área da beleza. Mas antes de abrir seu negócio, ela se especializou em diversos cursos da área como extensão de cílios, design de sobrancelhas e estética facial, além de adquirir uma experiência na área de salões, né, que ela trabalhou em outros salões aqui na região. Em agosto de 2017, ela e a sua sócia resolveram abrir o seu primeiro negócio, o Chess Figueiras. Você é mais uma guerreira da crise. Mais uma. Que resolveu abrir um negócio bem no momento de crise, é isso? Exatamente. Que garra, hein, mulher? Pois é. Mas como é que foi essa sua decisão? Você já trabalhava em outras áreas, né? Já, trabalhava, né, na área comercial há muitos anos. E uns 10 anos para cá, eu trabalhava numa empresa familiar, né? Meu pai tinha uma empresa no ramo de construção civil. Legal. Que foi uma das áreas que mais sofreu com a crise, né? Com certeza. E aí chegou num ponto que, assim, não dava mais para, né, para nós dois. E aí eu falei, eu preciso seguir meu caminho, eu preciso fazer algo que eu gosto, mas eu ainda ficava, né, não queria abandoná-lo, né? Mas a Amanda, né, que é a minha sócia e minha amiga, hoje ela já é da área já há muitos anos. E ela já tinha salão? Já. Tá. E ela sempre me incentivou, né? E meu marido também falou, vai fazer algo que você goste, não sei o quê. E aí no começo eu ainda relutei, mas eu falei, quer saber, vou arriscar. Legal. E gostei, né? O primeiro curso que eu fiz foi de extensão de cílios, adorei. Aí fiz de maquiagem, aí depois fiz design de sobrancelha, estética facial. Trabalhei em alguns salões da região, né? E aí, quando foi em agosto do ano passado, eu e a Amanda, a gente viu uma oportunidade da gente ter o nosso próprio negócio. Que bacana. A gente meteu as caras e estamos aí. É isso mesmo. Quando dá medo, dá insegurança, mas vai assim mesmo, né? Dá. E foi um mês antes de eu casar, assim, foi uma loucura. Nossa, mulher. Muito corajosa. Corajosíssima, né, Bea? Foi. Eu falei, não, assim, tem coisa que a gente não tem que pensar muito, assim. Eu falei, tem que meter as caras. E tá dando tudo certo, né? Até hoje, assim, a gente tem um movimento bacana. Tá indo. Que legal. Nossa, mas um mês de casamento, mulher? Faltando um Não mês. dá pra esperar casar, não, depois de abrir? Falei assim, se eu não infartei, se eu não tive nada naquela época, eu falei, agora nunca mais. Porque dizem assim, que noiva e grávida só pensam no casamento ou no bebê, né? Então você esquece todo o resto. Eu fui ousada. Você foi muito ousada. Fui ousada.
Mas a sorte que eu tinha, né, a minha sócia, que ela no começo ela segurou, né, as Te colocava no prumo também, né? Legal. Me ajudou bastante, mas E eu acho... foi tranquilo, assim, até no todo mundo fala, nossa, você é louca, você vai casar e vai montar seu negócio no mesmo mês. Eu falei, gente, tem que ser assim, foi comigo, tem que ser no... Nossa, o que você fez primeiro? Casou ou primeiro abriu o salão? Abri o salão. Abriu o salão, depois casou. Casei um mês depois que eu abri o salão. Nossa, desafiador. Deixei as coisas tudo em ordem, falei, agora tá tranquilo. Aí casei, viajei. Tem empreendedor que é engraçado, né? Gosta de desafio, mas precisa de tanto desafio assim, né? Ela foi desafiada no momento de crise, né? 2017 foi o ápice da nossa crise. Casando e ainda resolvendo abrir um negócio. Mulher, Foi. parabéns, hein? Você tem fibra mesmo. E como é abrir um salão de cabeleireiro? Conta pra gente, porque a gente vê salões assim, a rodo, por todos os cantos, né? Como é você estruturar, se preparar, você que fez vários cursos na área técnica, ok? Você saber a parte técnica, como a gente fala aqui no programa, é muito importante, de qualquer tipo de negócio. Seja eu como advogado, escritório de advocacia, né? Mas enfim, você tem que saber coisas além da técnica de um salão de cabeleireiro. E como é que você foi se aprofundar para aprender as técnicas de gestão, como gerir o seu salão, a administração? Como você fez isso? Assim, eu já sempre trabalhei na área comercial e administrativa, então essa parte administrativa para mim não tive tanta dificuldade. Já tinha mais experiência, né? Já tinha, né? Que eu tinha empresa, né? Com meu pai. Então, para mim, assim, gerir um negócio em si não foi tão difícil. Não foi tão difícil, né? E, né, sou formada tenho gestão comercial. Legal. Então, assim, toda a parte administrativa, financeira, então isso eu já manjava. Já manjava. E a minha sócia, ela já era mais operacional, ela já era cabeleireira, né? Ela já tinha um salão. Então, a gente uniu, né? Eu na administração, ela no operacional e... Não, então, e é assim foi mesmo. Muito, quando você tem um parceiro de negócio, tem que ser assim mesmo. Não adianta ter os dois as mesmas aptidões técnicas, né? Sempre tem que ter a complementaridade. Uma do lado mais técnico, o outro tem que saber dos dois lados, óbvio. Mas assim, essa complementaridade é muito importante. Isso. Então, a tua sócia que já sabia maior e você também trabalhou na área em alguns outros salões. Isso. Eu trabalhava como freelance. Então, assim, todos os salões que eu rodei ali na região, você vai, né, adquirindo experiência. Aí você pega um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Sim. E aí juntamos e hoje estamos aí com o Chess Figueiras. Bacana. E a Bruna trouxe algumas fotos do espaço dela. Vamos dar uma olhadinha do dia a dia profissional dela? A atuação? Conta pra gente aqui, você vai explicar as fotos pra gente, tá? Sim. Tá. Ai, que lindo! É a nossa esmalteria. Linda, né? Linda! Nossa, bem legal, hein? A gente tem um espaço bem moderno, assim, um espaço bem bonito. Ó. Onde vocês estão? Nós estamos na Rua das Figueiras, 1631, no bairro Campestre. Chama Chess Figueiras. Isso. Ah, que legal. Do lado da minha casa, agora eu vou dar uma passadinha para conhecer. Vai lá conhecer. Legal. Olha que espaço lindo. A esmalteria. E a esmalteria é um sucesso, né, hoje em dia, né? É. Aí uma recepção? E, na verdade, é ao lado do lavatório, né? Que tem os lavatórios no canto, aí às vezes a cliente tá com alguma amiga, aí fica conversando ali. Isso. Fica tricotando. Isso, a gente tem um café no salão também, um bistrô, então você vai lá fazer o cabelo, aí toma um champanhe, uma cervejinha, um café. Olha que delícia, olha que lugar lindo, bem gostoso, hein? Bem moderno, né? Bacanésimo. A nossa recepção. A gente tem um espaço para noiva também, né? Precisa, né? Isso, para um day spa, dar uma hidromassagem, uma relaxada. Ai, delícia demais. É bom. E aí é a nossa fachada. Isso. Que bacana, hein, Bruna? Já começaram com tudo, hein, mulher? Começamos. Tem que ser assim mesmo, né? Começamos. Tem que ser assim mesmo, já começa com tudo, porque senão... Aí a gente teve bastante ajuda também. Meu marido, ele é da área ele é marketing, né? Marqueteiro. Então ele ajuda bastante na parte da divulgação, mídias sociais. Então ele dá uma força. Eu acho que assim, se a gente não começa um negócio já bem estruturado, bem bonito, para você atender um público de uma forma de recepção bem legal, acho que realmente as questões são mais difíceis. Sim. Você precisa se preocupar com tudo isso mesmo, investir um pouquinho nisso no começo. E ele dá vários toques na gente, assim, vocês estão errando nisso, estão acertando nisso. Então, ele trabalha com vocês no dia a dia ou não? Não, ele tem a agência dele, né? Ah. Então, e aí eu contrato os serviços dele. Contrata sim, né, Contrata, gente? Contrata sim, né? É o melhor prestador de serviço, às vezes. Ou às vezes não dá certo, mas às vezes é bom, né, Véia? Mas é legal, né? Porque muita gente começa a empreender com as mesmas habilidades, né? E elas fizeram
bastante complementaridade, né? Tanto da sócia quanto do marido. Então você tem isso, né? Que geralmente as pessoas fazem as coisas por afinidade, né? A sociedade é um casamento também, né? Com certeza. E você casou 2 vezes Casei 2 no vezes. mesmo mês. Casei. E como é que o maridão ele encarou essa questão de você casar e abrir um negócio junto ao mesmo tempo? Ele cuidou muita coisa do casamento? Porque... Cuidou. Ele super me apoiou. Assim, ele foi um dos maiores incentivadores, né? Eu abri o salão. Então, ele me ajudou muito. Teve, assim, reforma da casa, essas coisas. Eu praticamente abri mão, né? De acompanhar, né, a reforma da minha casa, algumas coisas. Degustação de buffet, assim. Ele foi tudo. Ele ia tudo. Ele e minha mãe. Foi às avessas isso. Ele e minha mãe. Você vai casar com ela? Não, é o genro. Às vezes todo mundo falava, nossa, Bruna, você tá muito calma, né? Que pra quem vai casar, eu falei, não. Falei que agora tô focada aqui no meu negócio. E você continuou trabalhando por um tempo com o seu pai ainda na área de construção civil ou você já migrou direto? Olha, vou te falar que eu ainda ajudo ele, sim, né? No financeiro, às vezes pagamento de funcionário, né? Do salão mesmo eu consigo... Administrar. Porque é difícil, viu, pessoal? Ela trabalhou muito tempo numa área da construção civil, né? E mudou totalmente de negócio. Sim. Como é que foi essa migração para você? Porque até então você trabalhava com seu pai, então tinha uma certa segurança, né? Você tinha lá o patrocínio, vamos dizer assim, né? Tinha. Alguém que segurasse as barras do dia a dia e tal. E de repente você se viu num negócio novo, numa área totalmente diferente, com uma sócia nova e que a sócia não é para ser patrocínio mais. Então, conta pra gente essa sua transição, que eu acho importante para quem está pensando em mudar de carreira ou mudar de cenário empresarial. O que você fez para se preparar para tomar essa decisão? Na verdade, assim, não fui logo de cara, né? Abandonei a empresa lá com meu pai e abri o salão, né? Eu ainda trabalhava com ele quando eu fui começar a fazer os cursos, quando eu comecei a atender em alguns salões. Mas, assim, eu atendia meio período eu ainda estava lá com ele, né? Então, aos poucos, eu fui migrando. Foi se preparando antes, né? Isso, fui me preparando antes, assim, foram praticamente uns 2 anos, assim, até eu efetivamente abrir o salão, né? Então tá vendo, gente? Então, olha lá, que interessante. Isso é muito importante a gente falar aqui. Ela não foi de uma hora para outra, assim, que ela casou, realmente despirocou e vamos embora. Não. Ela se preparou, foi buscar fazer os cursos antes e ver se era um mercado interessante, porque quando a gente vai mudar de área, é muito importante fazer tudo isso, pra gente não quebrar a cara dela na frente. Fui fazer o primeiro curso e falei assim, deixa eu sentir, né? Vamos ver se eu gosto, se eu vou me adaptar bem, né? E aí, depois do primeiro curso, eu falei, aí já, eu acho que... O bichinho pegou. Pegou. Legal. E você buscou também, você já tinha esse conhecimento mais técnico, você buscou alguns cursos na área de empreendedorismo mesmo? Porque uma coisa é você trabalhar com o seu pai, como eu falei, outra coisa é você abrir um negócio novo e empreender. Você buscou alguma coisa assim? Sim, ajudando no Sebrae. O Sebrae, sempre o Sebrae, né? O Sebrae ajuda todo mundo, Sebrae, né? Impressionante. Tanto eu vou fazer agora um curso mais completo com eles na parte de gestão, na área da beleza mesmo, né? Porque é uma coisa, eu tenho, né, conhecimento na área administrativa, mas não a administração de salão. Sim. Né? Então, o Sebrae, ele tá me ajudando bastante. Porque, gente, salão é uma prestação de serviço, mas envolve compra de materiais, não pode ter desperdício, tem que treinar os funcionários, enfim, a gestão de pessoas, é uma empresa normal. É uma empresa. E o que você acha, Bruna? Hoje em dia tem muitos salões de cabeleireiro, né? Tem salões para tudo quanto é canto. Qual que é o seu diferencial? O que você fez no mercado para atrair os seus clientes novos? Você já tinha clientes? Como que você fez para abrir um salão novo que já existe tanta concorrência? Assim, o que a gente prioriza hoje é o atendimento, né? Digo assim que nosso atendimento, o cliente, ele é especial. Cada cliente lá é especial. Então, assim, você vai num lugar, você gostou, você vai chamar uma amiga, você vai trazer sua mãe. Então, no começo foi meio que boca a boca, né? Entendi. A trazer. Mas hoje o nosso diferencial mesmo é a qualidade. A gente trabalha com produtos bons com preço um pouco mais acessível do que o mercado. Tem muita gente que fala assim, eu estou na região da Figueiras, é uma área nobre, né? Então, tem muita gente que acha que é um valor absurdo. E aí, quando chega lá no salão, a gente se surpreende com o nosso com o valor e a qualidade que não tem, né? A gente tem os melhores profissionais
da região. Bacana. Então, Não, esse é o nosso isso é importante. diferencial. Isso é importante, porque além do boca a boca, também assim, o atendimento, né? É, o Quando você vai num atendimento. lugar que você é bem tratada, atende no horário, não atrasa, Sim. ou se vai atrasar, te dá uma satisfação, olha, você Sim. chegou atrasada, também vou te atrasar 10 minutinhos. Tem que ter esse jogo de cintura, obviamente. É que às vezes uma cliente atrasa e atrasa a outra. Mas a gente sempre trabalha com um tempo ali de segurança sempre para nunca atrasar a próxima cliente, né? Legal. Então, você chega lá no seu horário, você já 100% é atendida pontualmente. Que bom. Isso é muito importante. É Para mim é importante. prioridade, né? A gente vive uma vida tão corrida, né, Béia? É. Se não tivesse a questão da pontualidade do profissional. E você está contando com aquilo, né? Você está Sim. contando Não que é? você vai chegar aquela hora e sair aquela Sim, outra hora. Né? É porque acho que hoje em dia o salão de beleza, a gente tem que encarar não só como um serviço de bem-estar. A gente precisa estar bem apresentável, né? Sim. Nós trabalhamos muito no mercado corporativo, ou, enfim. A gente precisa sempre estar com uma unha bem feita, Sim. uma maquiagem bacana, se vestir adequadamente. Então, acho que hoje em dia, a gente até às vezes não quer usar esse tipo de serviço, porque está com preguiça às vezes, mas Sim, precisa, porque é uma exigência do mercado. Então, essa questão de ser pontual, para mim, é muito importante. Não sei, né? Não, é muito importante. Pessoal, o papo está super bacana aqui, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Fica com a gente. Voltamos e eu volto com uma pergunta. Você já deve ter ouvido falar em mindset, mas você sabe o que é isso? Segundo o site Administradores, em tradução livre, mindset significa mente configurada ou configuração da mente. Para te explicar melhor, vamos usar uma analogia com o computador. A mente é como um computador com vários softwares, vários programas. Alguns são programas bons, outros são ruins. O seu mindset é formado pela sua crença e valores. O que você veio absorvendo desde a sua infância e que formou o seu modo de ver e agir diante do mundo, a sua forma da configuração mental. Alguns softwares foram mal instalados, estão com vírus, outros estão travando o sistema, aquela coisa que a gente já conhece. Por isso, se você estiver insatisfeito com os resultados que você está vivenciando, é preciso reconfigurar, deletar os programas ruins, instalar outros programas e manter os que realmente são importantes e essenciais e em pleno funcionamento. Por isso, desenvolver uma mentalidade empreendedora é essencial, pois uma mudança de pensamento em relação ao seu negócio pode mudar o quadro financeiro da sua empresa. Então, pensa nisso, gente. Já vamos ajustar o seu mindset, que vai estar tudo certo. E agora, nós vamos conversar com a segunda convidada da noite, a Béia Carvalho. Ela é a primeira e única mulher no Brasil a falar sobre inovação, futuro e gerações, os seus 3 grandes macrotemas. Há quase 10 anos palestrando de forma provocativa e transformadora com o seu projeto 5 Years From Now. Ela estimula a curiosidade e a reflexão sobre o impacto das novas tecnologias na economia, cultura e na sociedade do século XXI. Ela é integrante da rede de repensadores e dos coletivos CEOLab e London Futurists. Ela é publicitária, foi premiada com 4 leões em Cannes, olha que bacana, e recebeu o prêmio Excelência Mulher em 2010. Já atendeu clientes muito grandes, como Vivo, Itaú, Danone, Bradesco, entre outros. E ela vai contar um pouquinho da história dela de empreendedorismo na área de comunicação. Béia, que prazer enorme recebê-la aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço, muito legal mesmo estar aqui. Dá para falar de empreendedorismo, né? Para falar de mulher empreendedora. Muito bom. Muito bom. Vamos começar do seu início. Antes de você ser palestrante, falar de todos esses temas super bacanas, você era do ramo da publicidade, você estava me contando.
Isso. E tinha uma agência de publicidade, é isso? Conta pra gente. E antes disso, eu tive uma loja de antiguidade. Nossa, que legal! Eu me formei em publicidade e fui fazer um curso de tradução e intérprete, para ser aquelas intérprete de cabine, sabe? Sei. Aquela coisa assim. E nesse curso, eu conheci, que veio assim a minha sócia, numa loja de antiguidades, uma das primeiras lojas assim da Rua Oscar Freire, antes dela ser badalada, assim. Daí de lá eu voltei para publicidade, ou seja, eu comecei na publicidade porque na realidade eu nunca tinha trabalhado em publicidade, só tinha me formado. Né? Uhum. Foi abrir o seu negócio mesmo. E aí, enfim, comecei a trabalhar e depois de mais ou menos uns 5 anos na área, eu fui sócia de uma agência nacional por 10 anos, a Grotera. E depois de 10 anos, essa agência, a gente vendeu metade dessa agência para uma agência multinacional que chama TBWA. E então fui sócia de uma agência multinacional por mais 5 anos. Uhum. E depois desses 5 anos, a gente vendeu os outros 50% para os gringos e nós éramos em 5 sócios e cada um foi fazer uma coisa, né? Desde os que ficaram na publicidade e outros foram ser consultores. Eu também abri a minha consultoria 5 Years From Now e no começo então era só uma consultoria realmente, só modo de dizer porque dava muito trabalho, mas a ideia era trabalhar junto aos empreendedores num workshop de 2 dias para que esses empresários parassem 2 dias para pensar no futuro, que as pessoas elas não acham tempo para pensar no futuro, então você tem que forçar elas, né, a pensar no futuro. Então esses 2 dias, junto com os seus sócios, né, era uma empresa por vez, eles pensavam então como a sua empresa vai estar daqui a 5 anos. A gente estava agora dando o exemplo aqui, né? Se fosse com a Bruna, então a gente estaria pensando hoje onde o salão da Bruna ia estar daqui em 2023, ou seja, daqui a 5 anos, né? Se ela vai ter mais do que um salão, se ela vai abrir uma franquia, se ela vai ter salão no ABC inteiro, se ela vai para São Paulo, né? Enfim, eram essas questões, né? A minha técnica era uma técnica de transportar a pessoa para dali 5 anos, ou seja, você já estava em 2023 e aí a partir do momento que você se via em 2023, você pensava tudo que você tinha feito ia para trás. Era uma coisa meio louca, dava um trabalho do cão. Imagino. Mas era super, handmade, né? Super feito ali para cada pessoa, para cada negócio. E logo que eu comecei a fazer esse trabalho, logo no primeiro ano, um dia eu estava almoçando com um cliente e ele estava reclamando de uma coisa, tal. Eu falei, mas isso daí é um problema da geração Y. E ele falou, mas o que é geração Y? Oh. Isso a gente estava em 2009, né? Só para vocês terem uma ideia, quase 10 anos atrás. Eu falei, não, você sabe o que é que você não está ligando, né, o nome ao problema, mas você sabe o que é. Ele falou, eu não sei o que é, eu não conheço ninguém que saiba o que é. Então, eu acho que você devia montar uma palestra para a gente saber o que é isso. E eu montei o meu primeiro tema de palestra, que se chama, né? 5 gerações do mercado de trabalho e a geração Y é o X da questão. Essa palestra é a minha palestra mais longeva, né? É a primeira, e eu palestro até hoje sobre ela. E ainda é atual. É super atual, porque parece que, né, tem um problema das empresas realmente entenderem, né, o que é essa geração, como elas convivem com as novas gerações, que agora já não é mais nem só a Y, temos a Z já, né? O seu vai ser A. Geração A? Vai ser A. Começar tudo de novo, começar do A. Como é que é a geração A? Nunca ouvi falar. A geração A A YX eu já ouvi falar. Que tem hoje de 0 a 8 anos. São os mais terríveis. E quais são as principais características da geração A? Conta pra gente. Acho que da geração A tem muito pouco estudo. Mas é a geração que, quando ela tiver
sei lá, daqui 30 anos, nós vamos estar perto de 2050. Então, essa geração, assim, o seu filho com 30 anos, ele vai estar convivendo com robôs, ele provavelmente já vai estar convivendo com pessoas que não vão mais morrer. Né? Gente, Morrer vai ser uma nossa. opção. Né? Que loucura Então, pensar lá na são frente. crianças que elas vão ser muito, muito diferentes das crianças que já existem e muito, muito diferentes das crianças que nós fomos, né? Porque elas vão ter que achar, vamos dizer assim, normal viver num mundo que a gente nem sabe ainda como que vai ser, né? Então, talvez assim, para dar um exemplo, seria você imaginar em, sei lá, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, que ia ter uma coisa chamada internet, que as pessoas não conseguiam imaginar o que era que é um mundo com internet. E todas as decorrências que todos os dias ainda a gente vê, né? A cada dia você assiste ou experiencia uma decorrência do fato da gente ter internet, né? Não termina assim, agora tem internet, pronto, acabou. Né? Cada dia tem uma consequência, um novo jeito de ver, uma alameda que se abre por conta né? Agora, você imagina você pensar em inteligência artificial, em robôs que aprendem, em ou controle da longevidade, ou o total controle, quer dizer, você dá a opção para as pessoas se elas querem ou não morrer. Quer dizer, eles vão estar vivendo num mundo assim, e eles vão ter que achar isso normal. Nossa. Como a gente acha normal um monte de coisa, certo? Então, eles não podem ter a mesma cabeça da gente. Se eles tiverem a mesma cabeça da gente, eles não vão conseguir viver num mundo assim, eles vão ficar muito atrapalhados. Né? Então, a cada geração que nasce, ela nasce... ela é uma nova geração, ela traz o novo. Por isso que cada vez que a gente vê um bebê, a gente não devia ficar, ai, que lindinho, né? Tem 1 bilhão de nenês, né? Mas é que cada vez que você vê um nenê, você vê um novo, você vê a esperança de um mundo melhor. Olha então, só. Por quê? Porque ele traz o novo. Que coisa, gente. E onde estávamos mesmo? Viajamos. Mas que delícia viajar nesse assunto, porque realmente eu acho que é muito importante para o empreendedor a gente falar dos negócios do presente, estudar, se aprimorar e tal. Mas mais importante ainda é você pensar e planejar o futuro. Sim. Acho que o principal papel do administrador, do dono do negócio, é não ficar no dia a dia da empresa lá, quebrando a cabeça naquilo que uma pessoa poderia fazer para você, operacional, enfim. Exatamente. O verdadeiro empreendedor é aquele que sonha, aquele que projeta, aquele que faz o planejamento estratégico, aonde você quer chegar, aonde a sua empresa vai estar. E eu achei legal trazer a Béia aqui para falar sobre isso, porque existem profissionais especializados para fazer isso. Nós não temos aptidão, ou temos assim os nossos desejos, mas será que nossos desejos são viáveis? O que você precisa fazer para planejar e chegar atingir as suas metas? Então, é esse trabalho que a Béia faz, que ela está com todo esse trabalho tanto de consultoria como as palestras. Eu achei interessante a gente saber disso, porque o quão é importante a gente planejar. Eu acho que é isso que você praticamente faz, eu venho da área de planejamento, né? Sim. Em publicidade eu era da área de planejamento. E uma coisa que... Só queria completar, então, meu primeiro tema foi gerações, o segundo, inovação e futuro. Então, esses são os temas, né, que eu falo, porque não tem como você falar do futuro sem falar de inovação e não tem como você falar de inovação sem falar de gerações. Sim. Então, na realidade, eu digo que são quase... É um único tema, né? Geração, futuro e inovação. Mas eu queria pegar aquela sua ideia de explicar o que é um mindset, né? Que eu gosto de traduzir assim livremente por mentalidade, e dar uma dica para o empreendedor, né? Que é uma dica que eu me dou todo dia, que é lembrar do o que você tinha na cabeça, o que te movia, o que te interessava, o que fazia você levantar da cama e o que fazia você não ir para a cama, né? Sim. Antes de você, assim, tipo, pouquíssimo tempo antes de você realmente abrir o salão, de você começar o seu programa, quer dizer, de você realmente empreender.
é aquela mente que é a mente do empreendedor. O empreendedor não é o cara que fica olhando 100% para o presente. Verdade. Porque se você só abrir um salão, porque você não estava pensando no presente. Você estava pensando em alguma coisa do futuro. Você estava sendo movida, você estava sendo atraída por aquilo. Você estava sonhando. Não sei se vai dar certo, mas eu acho que vai dar certo. Eu quero que dê certo. Então, essa energia, se você fica no dia a dia, principalmente em tempos de crise, que é muito mais difícil, porque daí você se envolve com aquele dia a dia, você deixa de ser a principal coisa que te moveu, você deixa de empreender. Porque empreender não é pensar no presente. Empreender não é solucionar o presente, né? Lógico, você não vai ficar 100% do seu tempo no futuro, mas você não pode ficar 100% do seu tempo no presente. Você tem que sempre lembrar daquela coisa que te diferenciou, porque você vê, eu falo que Deus fez menos empreendedor do que outras coisas, porque tem menos empreendedores do que todo o resto de tipos de pessoas, de profissionais, né? Então, esses empreendedores, eles têm uma coisa diferente. E essa coisa diferente, em geral, quem mata é o próprio empreendedor. Então, você mesmo tem que ficar, sabe, tem que ter um alerta ali, sabe aquele... Sabe, tô muito no dia a dia, perdi aquela coisa. É uma coisa que é difícil, mas você tem que se se inspecionar, assim, de quando em quando. Põe lá na agenda, assim, vamos ver se eu estou, né, se eu estou com a mentalidade, com o mindset de empreendedorismo. Porque a sociedade e o dia a dia, elas querem que você fique ali igual todo mundo. E o empreendedor não é igual a todo mundo. É verdade. Então, para você continuar tendo uma mente de empreendedor, é você não ser igual a todo mundo. Olha só, então, muito legal. O papo cabeça aqui hoje está especial. Sim, tá. Muito legal. Mas o que você falou está certinho. Porque é isso mesmo, a gente sem querer casou o tema do mindset com você. Mas o que ela disse é isso, gente. O empreendedor tem que planejar, tem que sonhar, tem que pensar lá na frente. Não só fazer isso, obviamente, porque tem que pagar conta, tem que fechar um negócio, tem que fazer reunião com o seu cliente. Não adianta só ficar eu vou fechar a reunião com o cliente. Não, isso não assina contrato, tem que assinar o contrato. Mas pensar nisso é muito importante. E eu queria também chamar aqui para vocês verem o dia a dia da atuação da Béia, algumas fotos que ela trouxe de palestras. Conta pra gente, Béia. Bom, então eu acho que essa frase resume toda a palestra sobre inovação, que inovar é colocar muito tempo, muita energia e muito dinheiro numa coisa que sim, pode dar errado. É fantástico. E a gente odeia colocar tempo, dinheiro e energia numa coisa que pode dar errado. Mas nessa nova era que a gente está vivendo, né, nessa nova era com as novas gerações, né, ou você inova ou você morre. Então, assim, é difícil inovar. Quem inova diz que são 10 mil horas de suor, então não vai ser fácil. Mas se você não inovar, o bonde passa em cima de você. Então, é verdade. Tem muito que... boa essa frase. Sim. E ali Obrigada. tem outra? Essa frase é da Andy Ryan, que é uma filósofa russa, dramaturga, ela é um monte de coisa especial. E eu falo que eu sempre gostaria de ter... Eu sempre pensava em alguma coisa que fosse assim, mas como eu não sou dramaturga nem filósofa, eu nunca consegui fazer essas palavras, né? E eu acho perfeita. Você pode evitar a realidade, mas você não pode evitar as consequências de evitar a realidade. Fantástico. Não, muito é bom muito também, bom. muito bom. Porque tem gente que fala assim, mas eu não quero, mas eu não... Não, tudo bem, você não quer, você não quer ralar, você não quer fazer isso, mas as consequências são suas, né? E quem é esse moço está com você aí? Esse é o Doi, é o vice-presidente comercial da Furukawa, que é uma das grandes empresas de fibras óticas do Brasil, uma empresa japonesa que está no Brasil e também na América do Sul, na América Latina. E eu fiz um roadshow com ele, com a Furukawa, esse início de ano, maio e junho. E a gente passou por 4 capitais brasileiras fazendo a palestra de inovação
para os distribuidores, que legal. são empresários. Sim, Né? sim, Então, sim. foi super interessante, porque fomos para o Sul, para Brasília, para o Nordeste, Recife, e deu para ver, né, também essa relação com a inovação, Aham. como essas empresas que também são grandes distribuidoras, como elas também estão passando pelo problema das gerações, pelo problema de como inovar. Quer dizer, não importa para onde você olha, a Bruna que acabou de abrir um negócio praticamente, né? Não tem nenhum ano, né? O outro que tem empresas no Brasil inteiro, fora do Brasil, todo mundo está enfrentando os problemas dessa nova era. Com É uma nova era que tem novos problemas, né? E a gente não consegue resolver esses novos problemas com um mindset, com a mentalidade e com as ferramentas que a gente resolvia problemas no século passado. É um novo século, é o século XXI. Ele tem novas ferramentas, ele tem novas pessoas, ele tem novos problemas. Então a gente tem que estar pronto para isso, para as novas coisas. E como você fica pronto para as novas coisas? Você tem que ter uma outra mentalidade, você tem que abrir a sua cabeça. Você tem que pegar lá os softwares podres, cheios de vírus, que não funcionam, joga fora. Joga fora. Assim, não pode ter, não, mas isso daqui, joga fora, não serve para você. Joga fora, enterra para uma para de cal e compra uma coisa nova. Né? Importa para dentro de você uma coisa nova, que tem a ver com essa era que a gente está vivendo. Excelente. Tá vendo só, gente? Hoje o papo aqui tá super futurista, com várias dicas e vários insights para você entender, realmente mudar a tua mentalidade e se ajustar e se conectar com o futuro e com a inovação. Mas o Tricotando Negócios vai fazer um pequeno break e nós voltamos já já. Aguenta aí que tem mais bate-papo aqui com nossas convidadas. Estamos de volta e agora eu gostaria de compartilhar com você um dado de uma pesquisa bem interessante tirada da revista Pesquisa. Um relatório elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a famosa OCDE, mostra que o empreendedorismo praticado por universitários ou recém-formados tem maior destaque em países como Canadá, Austrália, Índia e o Brasil. Nessas nações, a proporção de estudantes que fundam empresas de base tecnológica, as famosas startups, é superior a 10% do total de empreendedores, uma taxa superior à de países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido e França. Além disso, avaliou-se também o perfil das startups registradas na base de dados Crunchbase, que reúne informações de aproximadamente 447 mil empresas inovadoras em 199 países. No caso do Brasil, contabilizaram-se apenas 290 startups e 12 delas tinham sido fundadas por estudantes de graduação ou recém-formados. Embora essas startups apresentem uma taxa de mortalidade expressiva, essas empresas servem como um termômetro da importância da inovação entre os jovens e chamam a atenção de grandes companhias interessadas em novos modelos de negócio. Observou-se também que nos países analisados, o segmento de jogos, transporte, educação e comércio online apresentam maior incidência de empreendedorismo estudantil. Não são por coincidência, são áreas cujas inovações estão geralmente atreladas a softwares e aplicativos e não exigem um grande aporte de investimento para dar início às atividades. Já em setores como a biotecnologia, a saúde, energia e alimentos, as startups geralmente são criadas por pessoas mais experientes, que fazem ou concluíram a pós-graduação.
E, pessoal, a gente tem aqui nosso quadro Startups Mulher. Você que tem uma startup, que é mulher, e gostaria de fazer um pitch aqui no nosso programa, manda pra gente nas nossas redes sociais, será um prazer recebê-las aqui. E eu estava vendo até, inclusive, falando de inovação, lendo uma matéria, que agora o Brasil desenvolveu a primeira cana-de-açúcar transgênica, que ela possibilita combate a todas as doenças, as brocas, enfim. Eu achei super bacana, porque, como a gente falou, nesse índice que estava mostrando na OCDE, as startups são sempre fundadas com jovens em base tecnológica, né? Mas na biotecnologia o Brasil também tem se destacado bastante com o agrobusiness. Então achei bem legal esse assunto. Então fica o convite aqui. Mulheres do ramo de startup, venham fazer o seu pitch aqui no programa. E a gente continua agora o nosso bate-papo, super interessante, bem cabeça mesmo, adoro, com as nossas convidadas de hoje, Bruna Diniz e Béa Carvalho. E puxando o gancho do papo da Béa, que ela fala sobre geração, futuro e inovação, eu quero perguntar aqui para a nossa Bruna, que acabou de abrir o negócio dela, nem tá fresquinho ainda, mas se ela já pensou, ou se ela imagina, sonha, sei lá, deseja, como seria o Chess Figueiras daqui a 5 anos, pegando o gancho da Béa? O que você acha, Bruna? Difícil, né? Difícil. É muito difícil. Bom, assim, do jeito que ele está hoje, eu penso que vai estar melhor, né, do que hoje, com certeza, agregando mais serviços, não sei, quem sabe, abrindo filial, mais clientes. Pelo ABC, eu vou precisar da ajuda da Béa. E pensa uma ala masculina. Sim, né, quem sabe. São muitas coisas ainda para... Pensa uma área para a geração A. Sim. A geração A, será que vai querer cortar o cabelo? Ou vai querer ou deixar o cabelo muito comprido? Porque parece que as crianças agora não querem mais cortar o cabelo. Né? Os filhos das minhas amigas, todos aqueles cabelos enormes, assim, eu falei, meu Deus do céu, se fosse meu filho ia estar um tapão e cortar o cabelo, brincadeira. Mas tem que pensar em tudo isso, né? Até então não existia salão de cabeleireiro infantil. Hoje tem aquelas cadeiras que tem o carrinho da criança ficar no carrinho, a menina ficar numa cadeira de princesa. A gente trabalha. Então. A gente tem, né? A gente faz uns spa party, né? Ah, que legal. Então, junta a meninada aí 10, 11 anos, né? A gente faz um dia de princesa para elas. E tá super na moda agora, que elas não querem mais festinha em buffet, né? E junta as amiguinhas vão lá, faz o cabelo, massagem, maquiagem, brincam lá na hidromassagem. Então, olha que coisa interessante. Elas já estão fazendo isso, gente, as meninas. Eu outro dia vi uma amiga minha que reuniu as amigas no salão de cabeleireiro. Eu falei, gente, na minha época criança, fazia unha, nem em casa a gente usava esmalte, não podia pegar. Falei, não, a gente teve um evento esses dias lá no salão. E eu olhava e falei, nossa, por que será que na minha época não tinha isso, né? Mas a meninada adora, assim, eles se divertem. Ah, mas deve ser uma diversão, eu adoraria aí. Eles adoram. Mas é que como a gente está falando na Béa, as gerações mudam, né? E também o mercado precisa adaptar isso. Então, a demanda dos consumidores não é a mesma que tinha antigamente. Na minha época, a gente não ia com a mãe. Se a gente ia com a mãe no salão de cabeleireiro, era uma chatice, porque a gente não podia fazer nada. Era obrigada a cortar o cabelo, cortar aquela franjinha torta, enfim, quando os pais não cortavam em casa mesmo. Mas não tinha essa opção. Né? Hoje, as crianças, as meninas querem ir para o salão para fazer a unha. Então, já tem até festa em salão de cabeleireiro. Tem. Não, hoje você vê a diferença. Elas são super independentes, né? E aí eu pergunto para a Béa, por que é importante as empresas estarem atentas a isso, a buscarem empresas de consultoria ou que te ajude a pensar no futuro? Porque a gente deu um exemplo aqui, né? O salão de cabeleireiro hoje já pensa de uma forma diferenciada. Hoje tem as barbearias, que são especializadas só nos homens, com público diferenciado, porque eles não querem, no salão de cabeleireiro, ficar ouvindo fofoca, como a mulherada faz, ouvindo só a revista feminina. Então, criou-se um outro nicho de negócio, que são essas barbearias, sendo super sucesso. Enfim, um monte de ramo. No meu ramo da advocacia, agora tem o novo Watson, que é baseado em inteligência artificial. Então, logo mais, os escritórios que não se atualizarem, não ajustarem o mindset, né, Béa? Eles estão fadados a realmente fecharem ou ser realmente acabando com essa área. Então, por que você acha, Béa, que, além de tudo isso, é importante, sim, pensar no futuro e buscar as pessoas pensarem nos próximos 5, 10, 20 anos, sei lá? A gente falou bastante disso, mas acho que eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é super importante. Acho que, espero, pelo menos tem sido assim, que quando a gente começa a falar desse assunto de pensar no futuro, de dedicar um tempo para pensar daqui 5 anos,
esse gatilho que a mente faz, eu aposto que a Bruna vai sair daqui e ela vai estar pensando nisso, Ah, com entendeu? certeza. Com certeza. Ela vai ficar assim, a semana que vem vai voltar essa coisa. Por quê? Porque o fato de você propor uma coisa nova para a sua mente, falar assim, onde você vai estar em 2023, né? 2023, daqui 5 anos, quantos anos que eu vou ter, né? Meu filho, quantos anos vai ter? Né? Se você não é casada, será que eu vou estar casada? Se você é casada e não tem filho, será que daqui 5 anos vou ter filho? Se você já está mais na minha faixa etária, será que eu vou ter neto? Né? Eu tenho netos, né? Então, cada um começa a pensar. Quando você começa a pensar isso, a sua mente faz novas sinapses. Porque elas estavam fazendo, elas iam por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, cada uma na sua avenida. A hora que você começa a pensar daqui 5 anos, faz... Cruza tudo. E é isso, é que você fala, nossa, tive uma ideia. Né? Que bacana. Olha, e se a gente começasse... Por quê? Porque você começa a cruzar essas avenidas, né? A cruzar todas essas coisas que estão aqui, que as pessoas falam, uma nova sinapse, né? Então, você junta coisas que você leu, que você conhece, que você viu numa viagem, você viu num filme, mas elas estão lá todas compartimentadas. A hora que você começa a pensar onde que eu vou estar, onde que isso daqui poderia estar, será que eu abro uma coisa para homens? Acho que não. Por quê? Por causa disso. Por que sim? Por que não? Tudo isso são tipos de pensamentos que você não teria se você estivesse pensando em resolver como que você vai fechar o caixa hoje. Entendi. Entendeu? Porque é um jeito único de pensar. A hora que você pensa no futuro nada existe. Portanto, no futuro tudo pode acontecer. O que você quiser imaginar, ele pode acontecer. Então, essa liberdade de você pensar qualquer coisa de qualquer jeito, em qualquer quantidade, você só tem se você pensa no futuro. E aí você simplesmente libera a sua mente para ir para o futuro e pensar coisas. E depois, se tiver alguma ideia legal, você traz ela para o presente e começa a trabalhar nela. Olha só que legal, é verdade. No futuro você pode criar o que você quiser. Se você quiser. Nada existe. Ô, Beia, mas agora tá pensando, viajando aqui um pouco no que você estava falando, e se der um tilt no empreendedor? Você fala assim, meu Deus do céu, não sei onde vou estar daqui 5 anos. Porque eu acho que isso também tem muito a ver com a questão do autoconhecimento e até entra um pouquinho a questão do coaching, não sei. O seu público que você atende é bem empresarial, bem corporativo, né? As palestras que você faz são sempre com empresas. Mas você já teve essa questão ligada mais com relação a coaching? Porque às vezes, eu mesmo pensando aqui, daqui 5 anos, me deu uma confusada na minha cabeça aqui. Você não deu, Bruna? Deu. A Bruna também não conseguiu. Você até pensa o que você Não quer, é? mas você fica, mas como que eu vou fazer isso, né? Você fica pensando, como que eu vou colocar em prática isso? Eu acho que, então, uma das coisas legais o fato de você começar a pensar isso já é bom, não é a resposta. Tá. Não é assim, eu vou estar em tal lugar, eu vou ter 3, não é isso. O fato de você começar a pôr a sua mente para pensar nisso, já é a resposta. Entendi. Porque você não está mais pensando aqui nesse quadradinho, em levantar, fazer isso. Você começa a pensar outras coisas. Talvez você vá ler outros tipos de livro, talvez você vá bater outro tipo de papo. Então, e só isso já é importante. Agora, o trabalho é um trabalho que eu digo, é um trabalho mais de mentoria do que de coach. Tá, né? entendi. Na realidade, você é como realmente ajudar os empresários a passarem para um próximo passo, né? A subirem aí essa escadinha do empreendedorismo, né? Hoje em dia, eu faço mais uma mentoria one-to-one. Assim, eu fazia a mentoria para empresas. Hoje eu palestro para as empresas, né, nos eventos das empresas. E, de vez em quando, aí eu tenho um cliente que daí faço uma coisa um a um. Assim, não são mais os workshops, é mais uma coisa de uma sessão mesmo, né, que pode ser um número de sessões fixas ou simplesmente um bate-papo. Então, é um trabalho... Aliás, explica um pouquinho para o nosso público qual é a diferença de mentoria para coaching. Isso é legal a gente falar aqui. Porque sempre a gente escuta em redes de empreendedorismo, enfim, procura um mentor, o mentor é muito importante para a sua carreira, também, assim como o coaching.
Dá uma colocada só para a gente entender, o nosso público, qual a diferença realmente de uma mentoria e de um coaching, Bea? Bom, vou falar de uma forma assim, acho que deve ter várias Sim, definições, né? Mas você vê assim que o coach, em geral, ele tem a ver com uma formação, né? Para que o coach possa auxiliar o coachee, né? O profissional, na sua carreira, né? Então, o coach geralmente está ligado a uma evolução daquela pessoa, do coachee, na carreira dela. Mudança de carreira, ou a mudança em ascensão, né, promocional, ou uma mudança horizontal, lateral, enfim. Até, né, às vezes, uma mudança drástica, porque às vezes a pessoa realmente está trabalhando numa coisa que não tem nada a ver com ela. Então, como você trabalha isso, né? A mentoria, ela tem a ver mais com as habilidades e as experiências do mentor. Então, assim, ele tem uma experiência sobre aquilo, ele tem uma experiência naquele determinado campo, ele tem uma experiência, por exemplo, esse coletivo que eu faço parte, o CEO Lab, ele é um coletivo que especializado em mentoria para CEOs. Ai, que bacana. Então, de mentoria para presidentes e CEOs, né? Então, é uma coisa muito específica. É quase que de CEO para CEO, né? Então, assim, tem muito a ver com a sua experiência. Por exemplo, eu não tenho curso de coach. Entendi. Mas também não sou coach. Entendi, lógico. Né? Você dá... Mas tem a ver com... Então, assim, o que eu posso aportar, por exemplo, para um empreendedor? Esses exercícios de como ele pode pensar no futuro, talvez, por exemplo, isso que a gente estava falando logo no comecinho, como é essa sociedade, você está só com iguais, quer dizer, o seu sócio tem a mesma expertise que você, tem a mesma formação que você, vocês pensam igualzinho, isso daí não vai dar muito certo, né? Então, às vezes você precisa até de uma outra pessoa para falar o óbvio, né? Entendi. Muitas vezes a gente precisa disso, mas a mentoria ela tem a ver muito mais com essa experiência, né? Por isso que é tão importante um mentor na vida de um empreendedor, do empresário, porque como a gente costuma dizer, o empreendedor é realmente uma pessoa mais solitária, não tem com quem compartilhar os problemas ou tirar as dúvidas, porque vai falar com a pessoa da família fala, esse cara está indo mal. Vai falar com o vizinho, não dá, né? Porque o vizinho não entende nada. Tem que ter papo de empreendedor com o empreendedor e por isso que o mentor, às vezes, ele dá uma direcionada boa no negócio, né? E, Bruna, puxando um pouquinho o assunto ainda falando sobre salão, eu acho que essas questões até de mentoring para um salão é muito importante também, né? Porque vocês são treinados por outros profissionais ou estão dentro de uma rede de salões que vocês aprendem a como fazer a gestão do, né? E como que você enxerga hoje, por exemplo, você que passou por aquela fase de dar uma sapiada, olhar como funciona o mercado, né? E agora você no papel de proprietária. Você também tem essa receptividade com as pessoas que querem aprender, que querem ir para o seu salão? Enfim, acho que o empreendedor ele tem que estar sempre aberto com essa troca, né? Da mesma forma que você teve essas oportunidades, acho que era legal também você passar isso. Mas como funciona lá no Chess? Vocês têm esse tipo de troca? Sim, sim. Eu dou treinamento também, né, na área de extensão de cílios. Ah, que legal. Né? Então, assim, lá a gente todo mundo um aprendendo com o outro, né? É importante. Uma troca ali de informações, de conhecimento constante. Com certeza. Constante. Porque acho que isso enriquece também, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, aqui, daqui a algum tempo, né, a Bruna pode ser uma mentora de iniciantes para salões, né? Exato. Então, a pessoa está ali, abriu um pequeno salão, então ela pode mentorar essa pessoa, porque ela tem uma experiência como empreendedora, ela tem uma experiência nesse específico, né, segmento. Ela começou do zero, então assim, ela pode deixar que o caminho dessa outra pessoa seja um pouco mais retinho, seja um pouco mais curto do que o que ela passou. Né? Nesse sentido, a mentoria, né, que é diferente do coach. Pessoal, o papo está uma delícia aqui, eu ficaria assim horas conversando sobre isso, adoro falar de inovação, adoro falar de coisas diferentes do futuro, pensar o futuro eu acho muito importante. Acho que esse exercício que a Bea propôs aqui para a gente construir novas sinapses, muito legal, já valeu a dica, eu já vou sair daqui já
matutando num monte de ideias novas. Obrigada, Béia. Eu queria que vocês assim deixassem um recado final para os nossos telespectadores, alguma dica motivacional, enfim. Deixa a palavra para vocês, para a gente finalizar o programa. Bom, o que eu tenho para dizer assim, tem vontade? Vá, se tiver medo, vá com medo também, né? Assim, eu tive várias coisas que poderiam fazer que eu desistisse, Sim. Mas mesmo assim eu fui persistente e estou seguindo o meu caminho, então vocês sigam o seu também. E tá feliz, assim? Estou feliz. Tá feliz? Estou feliz, Trabalhando bastante? Correria, às vezes no final de semana, chegando tarde, cansaço físico, mental, mas não sempre com um sorriso no rosto, assim. Eu tô satisfeita, né, pessoalmente, falando assim, tô bem satisfeita com o que eu faço, tô bem feliz. Que legal, muito bom. É bom saber que tem todo um esforço, uma dedicação, mas a felicidade sempre está junto também. Obrigada, viu, pela presença. Muito obrigada, Bruna. eu que agradeço. Béia, quer deixar um recadinho também, suas considerações finais? O meu recado é você ser curioso, né? Eu acho que quando eu era pequena era feio ser curioso, né? E hoje a maior habilidade que você pode ter é ser uma pessoa curiosa, porque o mundo está numa velocidade, está numa mudança, uma velocidade de mudança muito grande e todo dia, todo momento aparecem coisas novas e você tem que estar curioso sobre esse novo mundo, senão você vai ficar lá para trás. É verdade, eu achei fantástico o que você falou. Aqui a gente teve vários casos de pessoas que empreenderam numa área totalmente diversa da outra que ela teve de formação, por exemplo, mas justamente pela curiosidade, porque fez um curso de culinária, de gastronomia, só por curiosidade acabou virando uma empresária do ramo da gastronomia, ou porque foi fazer aquele cursinho de automaquiagem e acabou tendo um grande salão de cabeleireiro, enfim, ou uma ideia inovadora e acabou transformando numa startup. Então, acho que a curiosidade é um grande motivador das pessoas. Obrigada, viu, Béia? Muito Obrigada bacana. a você. Imagina, muito legal o seu papo aqui sobre futuro, acho delicioso. E antes de encerrar o programa, eu queria agradecer a nossa Tayla Eluá, fotógrafa, que tira fotos maravilhosas aqui dos nossos bastidores. E você pode conferir na página do Tricotando Negócios no Facebook e no Instagram. E para terminar o programa, eu quero compartilhar com vocês uma frase tirada do site Pensador, do autor Henry Ford, que diz o seguinte: qualquer um que parar de aprender é velho, seja aos 20 ou aos 80 anos. Qualquer pessoa que mantém a aprendizagem continua jovem. A coisa mais importante da vida é manter a sua mente jovem. É isso que a gente falou, curiosidade, gente. Vamos sempre buscar assuntos novos, temas diversos para a gente debater e manter sempre jovem, acho mais importante na nossa vida. O programa chegou ao fim e lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você não é escolhido a participar do programa aqui conosco. Mande a sua história de empreendedorismo pelas nossas redes sociais e participe. O Tricotando Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e quarta-feira que vem estaremos de volta com mais histórias inspiradoras no empreendedorismo feminino. Grande beijo e até lá!